esse modelo aqui a gente está tendo que definir, né, a quantidade de sapatos por hora e quantidade de cintos por hora. Então eu vou chamar isso aqui de x1 e x2, tá? Estão aí as variáveis. Na sequência, a gente tem que definir a função objetivo, né? A gente já sabe que é uma questão de maximização de lucro, tá? Então a função objetivo é maximizar o lucro, tá? E de novo, esse lucro ele vai depender do que? O lucro que vem da venda de sapatos e o lucro que vem da venda de cintos, tá? Bom, o lucro que vem da venda de sapatos, ele depende do que? De quanto é que se lucra por um sapato, tá? Então, o lucro unitário por sapato é de 5 unidades monetárias, né? E para eu saber o total, eu tenho que multiplicar pela quantidade que será vendido, né? E essa quantidade é x1. Aí eu vou somar com o lucro obtido com a produção e venda de cintos, né? O lucro dos cintos é de 2 unidades monetárias. Então, 2 vezes a quantidade que eu for produzir de cintos, tá? Está aí, né? Então a função objetivo está aqui, tá? Bom, agora a gente vai trabalhar com as demais restrições, né? Uma restrição que talvez não esteja muito clara para vocês é a restrição do tempo, né? O que quer se saber é o que se deve produzir dentro de 1 hora, tá? Como está informado aqui. Então, tá? Eu vou colocar aqui restrição de tempo, tá? Que no caso seria 1 hora. Eu vou definir o seguinte, que o tempo que eu gastar produzindo sapatos mais o tempo que eu gastar produzindo cintos tem que ser menor ou igual a 1 hora, vou dizer, certo? Então eu posso gastar 0,5 horas fazendo sapato mais 0,5 horas fazendo cinto, ou 0,2 horas fazendo sapatos mais 0,6 horas fazendo cintos, tá? Também vai respeitar, né, essa regra aí, tá? E agora eu preciso calcular cada uma dessas parcelas aí, tá? Como calcular, né, essa quantidade de tempo aí? Bom, a gente sabe que o sapateiro faz 6 sapatos em 1 hora, né? Então a gente pode considerar o que? Que ele faz a cada hora 6 sapatos, tá? Então 1 sobre 6 é a quantidade de tempo que ele leva para fazer um sapato, tá? E a gente vai multiplicar isso aqui pela quantidade de sapatos que ele vai produzir, tá? Então, exatamente o que a gente precisa nesse caso. A gente vai considerar também o que, né? Quanto tempo ele gasta para produzir cintos, né? Então, a cada hora ele vai produzir 5 cintos, né? 5 cintos. E eu vou multiplicar pela quantidade de cintos, né, que ele tem que produzir. E isso tudo aqui vai ser menor ou igual a 1. Então a gente pode reescrever aqui agora, né? X dividido por 6, x1, né? Mais x2 dividido por 5, menor ou igual a 1, né? E se quiserem, se vocês não gostam de trabalhar com frações e tal, então a gente pode multiplicar tudo isso aqui por 60,
Então, isso vai dar o quê? Isso vai dar 10 dividido 10 vezes x1 mais 12 vezes x2 menor ou igual a 60. Tá? Então, qualquer resposta dessas aqui está correta. Se quisessem, podiam ter multiplicado por 30, né? Então, não tem problema. Tá? Então, aqui, nesse caso, nós temos uma inequação agora relacionada a o tempo, né, disponível na produção, o tempo de 1 hora, certo? Bom, né, tem que se fazer também uma análise relacionada à restrição de cintos, tá? A gente sabe o que? Que cada sapato exige 2 unidades de couro, né? E cada cinto 1 unidade de couro, né? Então, a quantidade de cintos, tá, para a produção de sapatos, mais a quantidade de cintos para a produção, desculpa, estou falando aqui na quantidade de couro, né? A quantidade de couro usados para fabricar sapatos, mas a quantidade de couro utilizados para fabricar cintos tem que ser menor ou igual a 6 unidades, tá? É isso que está se dizendo aqui. Bom, quanto é que se gasta para produzir um sapato? Tá? Se gasta 2 unidades de couro. Tá? Então, 2 vezes a quantidade de couro, a quantidade de sapato será o que? x1. Quanto é que se gasta para produzir um cinto? 1 unidade de couro. Né? Então, 1 vezes x2. E tudo isso aí tem que ser menor ou igual a 6. Tá? Então, temos aí uma outra inequação de restrição técnica. E está faltando ainda colocar, né, as restrições de não negatividade. x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0. E, né, está resolvida. Né, aqui nós temos à direita, né, número de sapatos por hora, número de cintos por hora, essas são as variáveis, tá? A função objetivo é maximização do lucro, 5x1 mais 2x2, e as quatro, né, inequações das restrições técnicas, tá? Que foram desenvolvidas agora há pouco, certo? Então, com isso, eu sugiro que vocês tentem fazer as demais questões, né? E mais para frente eu vou disponibilizar a resposta aqui. Desculpem aqui, eu mostrei já que eu não